Imagine um povo antigo, espalhado por florestas, colinas e rios da Europa, detentor de uma sabedoria profunda, uma espiritualidade complexa e conhecimentos práticos de astronomia, medicina e memória. Esse povo eram os celtas, e a sua cultura estava longe de ser bárbara, como muitos textos romanos quiseram retratar. Mas os romanos, com o seu império em expansão, tinham um objetivo claro: conquistar, dominar e apagar qualquer resistência cultural que pudesse desafiar a sua hegemonia. O resultado foi uma tentativa sistemática de apagar o povo celta da história, transformando a sua imagem em estereótipo e escondendo os seus conhecimentos profundos. Hoje, vamos mergulhar nesta história, entender como os romanos tentaram apagar os celtas, como os seus ensinamentos sobreviveram, e como ainda podem ser aplicados na vida moderna para melhorar a atenção, a memória, a serenidade e o propósito. Antes de falarmos sobre a guerra e a propaganda, precisamos de compreender quem eram os celtas. Eles não eram apenas guerreiros com escudos e machados, como frequentemente são retratados. Eles eram muito mais. Os celtas tinham druidas, que eram os filósofos, sacerdotes e guardiões do conhecimento ancestral. Tinham bardos, os poetas e músicos que transmitiam histórias, genealogias e mitos através da tradição oral. Eram artífices e artesãos incríveis, que criavam joias, armas e ferramentas com um nível de habilidade impressionante. E claro, eram agricultores e caçadores, com um profundo conhecimento da natureza e dos ciclos sazonais. Imagine um jovem celta chamado Aidan. Ele aprende com o seu druida a identificar plantas medicinais, a prever mudanças no clima apenas observando as nuvens e o vento, e a entender os ciclos da lua e das estrelas. Cada lição tinha 3 níveis de profundidade: o prático, o espiritual e o filosófico. E tudo era memorizado com uma precisão impressionante, sem a necessidade de escrita. Era essa complexidade e essa autossuficiência intelectual que os romanos viam como uma grande ameaça à sua narrativa imperial. Os romanos usavam os celtas como o exemplo perfeito de bárbaros para justificar as suas conquistas militares. Júlio César, nos seus famosos escritos sobre as guerras da Gália, descreve os celtas como violentos, supersticiosos e irracionais. Ele exagerou relatos de rituais de sacrifício druídico para criar uma imagem de medo e desprezo entre o povo romano. Mas o que estava realmente por trás dessa narrativa? Primeiro, o controle político. Retratar os celtas como selvagens facilitava a dominação das tribos e a aceitação da conquista. Segundo, a desvalorização cultural. Ao apagar a autoridade dos druidas, os romanos enfraqueciam a estrutura social e a transmissão do conhecimento celta, e, por fim, a legitimação militar. Mostrar os celtas como perigosos e desordenados justificava as campanhas militares violentas e a expansão do império. Imagine um druida chamado Bran durante a invasão da Gália. Enquanto os soldados romanos queimavam escritos sagrados e destruíam círculos de pedras, ele e os seus aprendizes escondiam-se nas florestas. Ali em segredo, eles continuavam a transmitir oralmente as genealogias, as leis e os rituais, garantindo que a memória do seu povo não morresse com o fogo e a espada. Apesar da repressão brutal, os celtas não desapareceram completamente. Eles desenvolveram estratégias de resistência incrivelmente eficazes para preservar o seu conhecimento. A principal delas era a transmissão oral rigorosa. Histórias, genealogias e leis eram recitadas repetidamente, muitas vezes em forma de versos e cânticos para facilitar a memorização. Os druidas também usavam uma técnica fantástica chamada Palácio da Memória. Eles associavam informações a locais sagrados na natureza: uma árvore antiga, a curva de um rio, uma pedra específica, criando mapas mentais poderosos e indestrutíveis. Os símbolos e rituais também eram cruciais, servindo como lembretes visuais de ensinamentos complexos. Alguns druidas e tribos simplesmente mudaram-se para regiões menos acessíveis,
como florestas densas ou áreas montanhosas, para manter as suas tradições intactas, longe dos olhos romanos. Outra estratégia foi a integração discreta. Com o tempo, alguns elementos da cultura celta foram secretamente incorporados em práticas cristãs, no folclore local e em festivais, preservando fragmentos da sua antiga sabedoria. O nosso jovem aprendiz, Aidan, agora um druida adulto, ensinava os mais novos em segredo. Cada aprendiz aprendia a memorizar longas histórias, a interpretar os sinais da natureza e a manter uma disciplina mental férrea. Essa prática garantiu que os ensinamentos sobrevivessem, mesmo que de forma oculta, passando de geração em geração. O que os romanos não conseguiram destruir continuou vivo, muitas vezes debaixo dos seus próprios narizes, influenciando secretamente a história. Técnicas de memória como o Palácio da Memória, por exemplo, inspiraram métodos de estudo usados em escolas medievais e até em treinamentos cognitivos modernos. As mitologias e os símbolos celtas foram absorvidos pela literatura, pela poesia e pela arte europeia, moldando histórias que conhecemos até hoje. A observação da natureza e os rituais sazonais inspiraram tradições pagãs e festivais que sobrevivem, muitas vezes camuflados como celebrações populares. Mesmo que não nos apercebamos, os ensinamentos celtas ainda nos cercam. Praticar a atenção plena, observar os ciclos da natureza, criar associações visuais para memorizar algo, são todos conceitos modernos que os druidas já aplicavam há mais de 2000 anos. Agora, vamos fazer uma comparação com o nosso mundo moderno. Hoje, muitos de nós sofremos com ansiedade devido à sobrecarga de informação e a uma profunda desconexão com a natureza. Perdemos a atenção facilmente, distraídos por ecrãs e estímulos constantes. A nossa memória tornou-se dependente de dispositivos externos, em vez de ser uma ferramenta que treinamos e fortalecemos. Os druidas, pelo contrário, ensinavam a observação consciente da natureza como forma de reduzir a ansiedade e aumentar a percepção de padrões. Eles praticavam uma memória ativa e estruturada, que mantinha a mente disciplinada e afiada, e usavam rituais e hábitos diários para fortalecer a rotina, o foco e o equilíbrio emocional. Imagine Aidan novamente, observando o voo das aves para prever o tempo, registrando mentalmente as mudanças de cada estação e usando essas observações para preparar remédios ou planear as colheitas. Hoje, podemos fazer algo semelhante. Podemos fazer uma caminhada consciente, prestando atenção aos detalhes do nosso ambiente. Podemos criar os nossos próprios mapas mentais para organizar ideias. E podemos registrar padrões na nossa vida para treinar a mente e o corpo, cultivando a atenção e a serenidade. Então, como podemos aplicar esse conhecimento celta nas nossas vidas hoje? É mais simples do que parece. Primeiro, crie o seu palácio da memória pessoal. Associe informações importantes a imagens ou locais que sejam significativos para si. Segundo, observe a natureza conscientemente, mesmo que seja apenas por alguns minutos por dia. Isso treina o foco e funciona como uma forma de mindfulness. Terceiro, use histórias e metáforas para aprender. Transforme informações aborrecidas em narrativas, como os druidas faziam. Quarto, cultive rituais diários. Hábitos consistentes, por mais pequenos que sejam, fortalecem a disciplina mental e trazem uma sensação de ordem. E por fim, estude a história oculta. Mergulhe nos mitos, símbolos e práticas ancestrais para recuperar uma sabedoria que foi esquecida. Mesmo hoje, podemos reviver aquilo que os romanos tentaram apagar, conectando-nos novamente com os ciclos da vida, com a disciplina da mente e com a profundidade do conhecimento celta. Os romanos tentaram destruir os celtas, mas o verdadeiro conhecimento é resiliente. As histórias, os símbolos, as técnicas de memória e a observação da natureza sobreviveram, à espera de serem redescobertos e aplicados. Hoje você pode resgatar esse conhecimento. Pode usar estes ensinamentos para cultivar a disciplina mental, a atenção plena, a clareza de pensamento e o equilíbrio emocional na sua vida.
O que os romanos não conseguiram apagar está ao seu alcance, e a sabedoria celta pode de facto transformar a sua vida moderna. O legado dos druidas não morreu. Ele espera que você o descubra. Obrigado por assistir. Se gostou deste mergulho na história e na sabedoria ancestral, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!